Quero o melhor carro para ela, disse o velho mal vestido. Eles cochicharam. Zombaria, a pior escolha. Naquele exato momento, enquanto Rodrigo Mendes trocava um olhar cúmplice com seu sócio de vendas e sorria levemente, nenhum deles, ninguém que estava presente naquela concessionária, podia imaginar que o velho de barba grisalha, desgrenhada e roupas gastas, estivesse escondendo algo no bolso dele, algo que mudaria tudo em menos de 1 hora. E a jovem de vestido cor creme que caminhava ao seu lado guardava um segredo que faria vários funcionários desejarem poder voltar no tempo. Rodrigo havia fechado 3 vendas naquela tarde. Ele se sentia invencível. Quando viu o velho, com a mão no ombro daquela mulher bela e elegante, pensava o mesmo que todos os outros. Outro velho confuso. Ele sussurrou para Bruna Oliveira. Você viu isso? Ele deve estar procurando a saída. Bruna cobriu a boca com a mão e sorriu. O velho caminhou lentamente entre os carros. Sua mão ainda estava no ombro dela. Ele tocou os capôs com a outra mão. A mulher observou em silêncio. Eles não disseram nada. Muito. Eles pareciam confortáveis naquele silêncio. Ele parou em frente a um conversível vermelho. 245 mil euros. A mulher se inclinou para olhar lá dentro. Seus olhares se encontraram. Ela mal acenou com a cabeça. Um cliente de terno cinza, sentado nas poltronas, inclinou-se para a frente. Ele disse à esposa, todo dia entram pessoas estranhas aqui. Ela sorriu. O velho abriu a porta de um SUV preto. Ele se sentou, tocou no volante, fechou os olhos. Rodrigo desviou o olhar por um instante. Suspirou. Olhou para Bruna. Ela balançou a cabeça negativamente. Mas protocolo é protocolo. Ele caminhou em direção a eles. Bom dia, vocês estão procurando por algo em particular? O velho saiu do carro e olhou diretamente para ele. Quero o melhor carro para ela. Apontou para a mulher. Rodrigo piscou. Ele olhou para as roupas velhas do homem. Observou a elegância dela. Não fazia sentido. Nossos modelos premium exigem financiamento aprovado. Eles já têm pré-aprovação bancária? O melhor carro para ela. Rodrigo se desculpou. Uma risada sem graça. Claro. Deixa eu consultar meu gerente. Ele se afastou. Bruna estava esperando por ele. Sério? Você vai perder tempo com isso? Protocolo. Mas você já sabe como termina. Enquanto Rodrigo caminhava em direção ao escritório, o gerente Maurício Leite saiu com os braços cruzados. 47 anos. 12 anos dirigindo aquela filial. Havia visto de tudo. O que aconteceu? Um velho que quer comprar o melhor carro para a acompanhante dele. Maurício olhou para o salão. Viu o velho de barba grisalha junto à mulher jovem. Franziu a testa. Você verificou se eles têm capacidade de pagamento? Ia pedir os documentos, mas faça você. Não podemos perder tempo. Rodrigo voltou. O velho estava parado junto ao SUV preto. A mulher revisava o celular dela. Desculpem, para continuar eu precisaria ver alguma identificação e comprovante de renda. O velho meteu a mão no bolso, tirou uma carteira gasta, extraiu um cartão, entregou a Rodrigo. Rodrigo olhou, piscou, virou, a expressão dele mudou. Isso é válido? Ligue para o banco se tiver dúvidas. A voz do velho era tranquila, firme, sem arrogância. Rodrigo caminhou rápido até a mesa dele, discou um número, esperou, falou em voz baixa, desligou, olhou o cartão outra vez. Bruna se aproximou. O que foi? Rodrigo não respondeu. Caminhou direto para o escritório de Maurício. Fechou a porta atrás dele. E nesse momento, enquanto os sussurros continuavam flutuando no ar e o cliente do terno cinza soltava outro comentário zombeteiro, algo invisível começou a se mover. Algo que nenhum desses arrogantes viu vindo. Pare um segundo. Se você já sente que algo enorme está prestes a explodir, se você quer ver como esses arrogantes pagam por cada zombaria, então me ajude agora. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Ativo sempre se você já segue essas histórias, ou sou novo se você acabou de chegar, porque o que vem a seguir vai ser brutal. Vamos continuar.
Maurício Leite pegou o cartão entre os dedos dele, observou sob a luz da mesa dele. Cartão preto, metal pesado, nenhum limite visível impresso. O logo do banco privado mais exclusivo do país brilhava discreto no canto superior. De onde ele tirou isso? Rodrigo deu de ombros. Ele me entregou como se não fosse nada. Liguei para o banco, confirmaram que é válido, ativo, e me disseram que não há limite de crédito registrado no sistema. Maurício levantou a vista. Como assim não há limite? Foi isso que disseram, que a conta está classificada como nível executivo premium, que qualquer compra deve ser autorizada diretamente com o titular. Maurício olhou pela janela do escritório dele para o salão. O velho continuava parado junto ao SUV preto. A mulher agora caminhava ao redor de um sedã branco. Maurício franziu a testa. Deve haver um erro. Esse homem parece que não tem nem para pagar um táxi. Foi o que pensei, mas o banco foi claro. Maurício deixou o cartão sobre a mesa. Vai com eles. Pergunta que carro eles querem exatamente. Se insistirem em algo caro, diz que a gente precisa de verificação adicional. Não vou arriscar uma venda fantasma. Rodrigo assentiu, saiu do escritório, caminhou até Patrício e Catarina. Eles estavam agora em frente a um SUV branco de luxo. Catarina passava a mão sobre a pintura brilhante. Patrício observava os pneus. Desculpe a espera, meu gerente precisa confirmar alguns detalhes. Que modelo interessa a vocês especificamente? Patrício apontou o SUV branco. Esse, quero que ela veja bem, que se sente, que dirija se for possível. Rodrigo piscou. Esse modelo custa 223 mil euros. Vocês têm certeza de que... Abra o carro, interrompeu Patrício com calma. Rodrigo engoliu em seco, procurou as chaves na mesa dele, voltou, abriu as portas. Catarina subiu no assento do motorista, ajeitou o espelho, tocou o painel digital, sorriu levemente. Patrício se inclinou de fora. Você gosta? Ela assentiu. É perfeito. Pela primeira vez em toda a tarde eles falaram entre si com algo parecido à cumplicidade. Rodrigo os observava sem entender. Bruna se aproximou da mesa dela. O que foi? Eles querem o SUV branco. Sério? E vão pagar como? Com moedas? Os dois riram em voz baixa. Patrício virou a cabeça em direção a eles. Não disse nada, mas o olhar dele foi suficiente para que Bruna desviasse os olhos. O cliente do terno cinza continuava sentado nas poltronas. Agora falava ao telefone, mas observava de canto de olho. Quando desligou, disse algo para a esposa dele. Ela negou com a cabeça como dizendo, que pena. Catarina desceu do carro, fechou a porta com cuidado. Gostei desse, ela disse a Patrício, mas quero ver o conversível vermelho outra vez. Patrício assentiu. Eles caminharam juntos em direção à área de esportivos. Rodrigo os seguiu à distância. Catarina parou em frente ao conversível. 245 mil euros, vermelho brilhante, 2 portas. Interior de couro preto. Ela se inclinou para olhar dentro. Patrício colocou a mão dele no ombro dela. Se você preferir esse, é esse. Ela olhou para ele. É muito chamativo. É o presente seu. Você decide. Rodrigo se aproximou. Vocês querem ver o interior do conversível? Patrício assentiu. Rodrigo abriu a porta. Catarina subiu, se sentou. Ajeitou o assento, tocou o volante esportivo, olhou os pedais, respirou fundo. Patrício a observava de fora com algo nos olhos dele que Rodrigo não soube identificar. Orgulho, ternura, algo profundo. Do outro lado do salão, uma voz feminina cortou o ar. Aposto que ela nem sabe dirigir. Risadas. Catarina não virou, mas as mãos dela apertaram o volante 1 segundo a mais do que o normal. Patrício também não virou, mas algo na mandíbula dele se tensionou. Rodrigo pigarreou desconfortável. Bem, se me permitem, preciso que vocês definam qual dos 2 carros interessa a vocês para proceder com a papelada. Catarina saiu do conversível, olhou para Patrício. O SUV branco é mais prático. Patrício sorriu levemente. Você tem certeza? Tenho. Então esse. Rodrigo assentiu. Os 3 caminharam de volta para a mesa dele.
Bruna observava do computador dela. Maurício saiu do escritório dele e ficou parado com os braços cruzados. Rodrigo se sentou, abriu uma pasta, tirou formulários. Preciso que vocês preencham esses documentos. Nome completo, identificação, endereço, comprovante de renda e... Patrício tirou a carteira dele outra vez. Extraiu uma identificação, colocou sobre a mesa, depois tirou um papel dobrado, desdobrou com cuidado, era um extrato bancário. Colocou junto a identificação. Rodrigo pegou a identificação, leu o nome. Patrício Gomes, 72 anos, endereço numa zona rural, nada especial. Depois pegou o extrato bancário, os olhos dele percorreram os números. Piscou, leu de novo, ficou imóvel. Isso está correto? Ligue para o banco se tiver dúvidas, repetiu Patrício com a mesma calma de antes. Rodrigo olhou para a Bruna. Ela franziu a testa. Ele passou o papel para ela. Ela leu, abriu a boca, fechou. Olhou para Patrício, depois para Catarina, depois outra vez para o papel. Maurício se aproximou. O que foi? Rodrigo entregou o extrato bancário sem dizer palavra. Maurício leu. A expressão dele mudou em 3 segundos. De ceticismo a surpresa, de surpresa a algo parecido com respeito nervoso. O saldo total da conta era de 19.500.000 euros. E essa era só uma das contas. Maurício dobrou o papel com cuidado, devolveu a Patrício. Pigarreou. Senhor Gomes, desculpe a demora. Os protocolos são necessários. Deseja prosseguir com a compra do SUV branco? Sim. Será pagamento à vista ou financiamento? À vista. Maurício assentiu devagar. Perfeito. Rodrigo vai cuidar de todo o processo. Se vocês precisarem de alguma coisa, café, água, o que for, só pedir. O tom dele havia mudado completamente. Patrício não disse nada. Catarina continuava sentada em silêncio. Maurício voltou para o escritório dele, fechou a porta, se sentou, passou as mãos pelo rosto. Rodrigo começou a preencher formulários. As mãos dele tremiam levemente. Bruna se aproximou do ouvido dele. Você viu esses números? Vi. 19,5 milhões. Eu sei. E a gente... Eu sei, Bruna. Eu sei. Os dois olharam para Patrício. Ele continuava sentado com as mãos sobre os joelhos, tranquilo, como se comprar um carro de 223.000 euros fosse a mesma coisa que comprar pão. O cliente do terno cinza se levantou do assento dele. Caminhou em direção à saída, mas antes de ir, passou perto da mesa de Rodrigo. Olhou Patrício de cima a baixo, sorriu de lado. Boa sorte com isso, ele disse a Rodrigo numa voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Patrício não virou, mas Catarina olhou direto nos olhos dele. O homem segurou o olhar 1 segundo, depois desviou a vista e saiu pela porta. Enquanto Rodrigo continuava preenchendo papéis com mãos trêmulas, enquanto Bruna tentava processar o que acabou de ver, enquanto Maurício ligava do escritório dele para o gerente regional do banco para confirmar a transação, ninguém naquele salão sabia que o que estava por vir não mudaria só aquela tarde, mudaria tudo. A ligação para o banco demorou 12 minutos. Maurício permaneceu no escritório dele com a porta fechada. Falava em voz baixa, mas os gestos dele eram claros. Assentiu, anotou coisas, assentiu de novo. Quando desligou, ficou olhando a parede por 30 segundos completos. Lá fora, Rodrigo continuava preenchendo formulários. Catarina observava pela janela para a rua. Patrício permanecia sentado com as mãos entrelaçadas, tranquilo. Bruna digitava no computador dela, mas os olhos dela se desviavam a cada poucos segundos para aquele velho de barba grisalha que acabou de demonstrar que as aparências podiam mentir de forma brutal. Maurício saiu do escritório dele, caminhou direto até Rodrigo, se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele. Rodrigo assentiu. Maurício se endireitou e olhou para Patrício. Senhor Gomes, o banco confirmou tudo. A transferência pode ser processada imediatamente. Deseja fazer agora ou prefere voltar amanhã para a entrega do veículo? Patrício olhou para ele. Agora, se for possível. Claro. Rodrigo vai cuidar disso.
Vamos demorar aproximadamente 1 hora para preparar o carro, verificar documentos e completar o registro. Parece bom para vocês? Perfeito. Maurício assentiu. Olhou para Rodrigo, depois para Bruna. Os dois entenderam a mensagem silenciosa. Tratem esses clientes como o que eles são. Bruna se levantou da mesa dela. Vocês gostariam de tomar alguma coisa enquanto esperam? A gente tem café, chá, água mineral, refrigerantes. Catarina olhou para Patrício. Ele assentiu. Um café estaria bom, ela disse. A voz dela era suave, mas firme. 2 cafés então, acrescentou Patrício. Bruna sorriu. Dessa vez foi um sorriso real. Já volto. Ela caminhou em direção à pequena área de cafeteria no fundo do salão. Enquanto preparava as xícaras, outra vendedora se aproximou. Mariana Barbosa, 44 anos, 10 anos na empresa. Ela esteve numa reunião com um cliente durante toda a cena anterior. O que está acontecendo? Perguntou em voz baixa. Bruna serviu o café. Aquele velho que todo mundo estava ignorando acabou de comprar o SUV branco. À vista, 223 mil euros. Mariana olhou para onde estavam sentados Patrício e Catarina. O da barba? Esse mesmo. E como? Ele tem 19 milhões e meio numa conta bancária só. Mariana ficou imóvel. 19 milhões e meio é o que diz o extrato dele, e aparentemente ele tem mais contas. Mariana processou a informação, olhou outra vez para Patrício, depois para Rodrigo, que continuava preenchendo papéis com mãos nervosas, depois para Maurício, que observava tudo do escritório dele. Alguém tratou ele mal? Bruna não respondeu de imediato. Pegou as 2 xícaras de café. Todos tratamos ele mal, Mariana. Todos. Ela caminhou de volta para a mesa. Colocou as xícaras na frente de Patrício e Catarina com cuidado. Aqui está. Se precisarem de mais alguma coisa, só me avisem. Obrigada, disse Catarina. Bruna voltou para o lugar dela. Mariana ficou parada perto da cafeteria, processando o que acabou de ouvir. Depois, caminhou para a mesa dela e se sentou em silêncio. Patrício tomou um gole de café. Catarina fez o mesmo. Eles não falavam muito, mas havia algo confortável naquele silêncio compartilhado, como se não precisassem de palavras. Rodrigo terminou de preencher o último formulário. Senhor Gomes, preciso que o senhor assine aqui, aqui e aqui, e a senhorita também deve assinar como condutora principal do veículo. Catarina pegou a caneta, assinou onde Rodrigo indicava. A letra dela era clara. Precisa. Patrício assinou depois. Rodrigo recolheu os papéis. Perfeito. Agora vou processar a transferência bancária. O senhor me autoriza a processar o pagamento completo? Pode ir. Rodrigo digitou no computador dele, inseriu números, verificou dados, apertou Enter. A tela mostrou uma mensagem de confirmação. 223 mil euros transferidos. Rodrigo engoliu em seco. Pronto. O pagamento foi processado com sucesso. Patrício assentiu como se acabasse de pagar uma conta de supermercado. Nesse momento, a porta principal se abriu. Entraram 2 pessoas, um homem de uns 52 anos, com camisa de trabalho azul, e uma mulher jovem com uniforme de outra concessionária. Vendedores da concorrência. Eles vieram para deixar uns catálogos. O homem olhou ao redor, viu Patrício sentado na frente da mesa de Rodrigo, franziu a testa, se aproximou de Bruna. Desde quando vocês atendem qualquer um aqui? Bruna levantou a vista. Desculpa, o que você disse? O homem apontou para Patrício com o queixo. Esse cara parece que veio do campo. Vocês estão vendendo algo para ele ou ele está só perdendo o tempo de todo mundo? Bruna olhou fixo para ele, sorriu de lado. Esse cara acabou de comprar um SUV de 223 mil euros. À vista. Você vendeu alguma coisa hoje? O homem abriu a boca, fechou, não disse mais nada, deixou os catálogos sobre a mesa de Bruna e saiu rápido com a companheira dele. Bruna os viu indo embora, negou com a cabeça. Mariana se aproximou da mesa dela. Isso foi brutal, era necessário. Enquanto isso, na zona de preparação de veículos, 2 mecânicos limpavam o SUV branco. Um deles, Sebastião Campos, de 29 anos, olhava o ticket de venda. Você viu quem comprou?
O outro mecânico, Francisco Barros, negou com a cabeça. Não, quem? Um velho. Eu vi ele entrar há um tempão. Achei que ele estava perdido. Francisco parou de limpar o para-brisa. E ele comprou? À vista, 223 mil. Não pode ser. É o que diz aqui. Francisco olhou para o salão através da porta de vidro. Viu Patrício sentado junto a Catarina. Franziu a testa. Às vezes a gente nunca sabe. É verdade. Os dois continuaram trabalhando em silêncio. Meia hora depois, o carro estava pronto, reluzente, tanque cheio, documentos no porta-luvas. Francisco caminhou até o salão. O veículo está pronto. Rodrigo assentiu. Olhou para Patrício. Senhor Gomes, o carro do senhor está preparado. Deseja que a gente explique as funções antes de retirar? Patrício olhou para Catarina. Você quer que eles mostrem? Ela assentiu. Eles se levantaram, caminharam juntos em direção à zona de entrega. Francisco os esperava junto ao SUV branco. Abriu a porta do motorista. Senhorita, por favor, suba. Vou mostrar as funções principais para a senhora. Catarina subiu. Francisco explicou o painel digital, o sistema de navegação, as câmeras de ré, os modos de condução, o controle de clima. Catarina escutava atenta, fazia perguntas precisas. Francisco respondia com respeito. Quando terminou, ela desceu do carro. Obrigada, ficou bem claro. É um prazer. Qualquer dúvida podem ligar para a concessionária. Patrício estendeu a mão. Francisco apertou. Obrigado pelo bom trabalho. Francisco assentiu. Havia algo na forma como aquele velho falava que gerava respeito nele. Não era arrogância, era dignidade tranquila. Catarina subiu no carro outra vez. Ligou o motor. O som era suave, poderoso. Patrício caminhou em direção ao assento do passageiro, mas antes de subir, virou em direção ao salão. Rodrigo, Bruna, Mariana, Maurício, todos observavam de dentro. Patrício caminhou de volta, entrou no salão, parou na frente da mesa de Rodrigo. Mais uma coisa. Rodrigo levantou a vista. Sim, senhor. Patrício tirou a carteira dele, extraiu 5 notas de 100 euros, colocou sobre a mesa. Para o senhor pelo trabalho. Rodrigo piscou. Senhor, não é necessário. Aceite. O senhor fez o trabalho bem apesar das dúvidas. Rodrigo olhou as notas. Depois para Patrício. Pegou o dinheiro com mãos trêmulas. Obrigado, senhor. De verdade. Patrício caminhou até onde estava Francisco. Para o senhor também. Entregou outros 500 euros. Francisco ficou paralisado. Senhor, eu só fiz meu trabalho. E o senhor fez com respeito. Isso vale. Francisco pegou o dinheiro. Não soube o que dizer. Patrício voltou para o carro. Subiu no assento do passageiro. Catarina olhou para ele. Pronto? Pronto. Ela saiu devagar da concessionária. O SUV branco brilhava sob o sol da tarde. Os pneus novos rolaram suave sobre o pavimento, e enquanto eles se afastavam, Rodrigo continuava parado junto à mesa dele com 500 euros na mão e uma lição que nunca ia esquecer. Mas o que ninguém sabia ainda era quem era realmente aquela mulher jovem e por que Patrício havia dito para ela com tanto peso na voz. O SUV branco avançava pela avenida principal. Catarina dirigia com as mãos firmes sobre o volante. Patrício olhava pela janela sem dizer nada. O silêncio entre eles era confortável, natural, como se eles levassem anos compartilhando esse tipo de momento. Depois de 10 minutos, Catarina falou. Você não precisava dar gorjeta para eles. Eu sei. 500 euros é muito. Eles fizeram o trabalho deles, e um deles nos tratou com respeito desde o começo. Catarina sorriu levemente. Francisco, esse. Eles continuaram em silêncio. Passaram na frente de lojas, restaurantes, parques. A cidade parecia tranquila sob o sol da tarde. Catarina virou numa rua lateral. Patrício olhou para onde eles estavam indo. Para onde a gente vai? Quero que você veja uma coisa. Ela não disse mais nada. Patrício não perguntou. Ele confiava nela. 10 minutos depois, Catarina estacionou na frente de um prédio de 3 andares. Clínica médica. As letras na fachada eram sóbrias, profissionais. Catarina desligou o motor. Me espera aqui.
Ela desceu do carro, caminhou em direção à entrada. Patrício a observou desaparecer pela porta de vidro. Ficou sentado no carro novo, tocou o painel, o couro. Tudo cheirava a novo. A possibilidades. 5 minutos depois, Catarina saiu acompanhada de uma mulher mais velha. Cabelo grisalho preso, jaleco branco, óculos finos. Elas caminharam juntas até o carro. Catarina abriu a porta do motorista. Doutora Ramos, deixa eu apresentar meu pai. Patrício Gomes. Patrício desceu do carro, estendeu a mão. A doutora apertou com firmeza. Prazer, senhor Gomes. Catarina falou muito sobre o senhor. O prazer é meu. A doutora olhou o SUV branco, sorriu. Então esse é o presente de formatura. Patrício assentiu. A doutora olhou para Catarina. Você merece. Os últimos 7 anos não foram fáceis. Catarina baixou o olhar. Patrício notou algo na expressão dela. Algo que ele não tinha visto antes. Vulnerabilidade. Obrigada, doutora. A doutora Ramos voltou a olhar para Patrício. A filha do senhor é uma das estudantes mais dedicadas que eu conheci. Ela não é só inteligente, é compassiva. Isso é raro hoje em dia. Patrício sentiu algo crescer no peito dele. Orgulho, mas também algo mais profundo. Gratidão. Eu sei, ele disse simplesmente. A doutora se despediu, voltou para o prédio. Catarina e Patrício voltaram para o carro. Dessa vez foi Patrício quem falou primeiro. Por que você me trouxe aqui? Catarina ligou o motor. Porque ela faz parte da razão pela qual eu consegui terminar. Quando a mãe morreu e eu pensei em largar tudo, ela me convenceu a continuar. Patrício não disse nada, mas colocou a mão dele no ombro de Catarina. Ela não olhou para ele, só assentiu. Arrancou. Eles dirigiram em silêncio por vários minutos. Depois Catarina pegou outra rua, dessa vez em direção aos arredores da cidade. A paisagem mudou. Menos prédios, mais árvores, campos abertos. Patrício reconheceu o caminho. A gente vai para casa. Sim. Meia hora depois, chegaram a uma propriedade ampla, terreno extenso, casa de 2 andares simples, mas sólida, vários galpões ao fundo, maquinário agrícola estacionado, caminhões, tratores, tudo organizado, tudo funcional. Catarina estacionou o SUV na frente da casa. Desceram. Um homem de uns 52 anos saiu do galpão principal. Macacão de trabalho, boné desgastado, mãos calejadas. Ele parou ao ver o carro novo. Seu Patrício. Senhorita Catarina. Boa tarde, Hélio. Hélio Aguiar trabalhava há 22 anos naquela propriedade. Conhecia Patrício melhor do que ninguém. Sabia que aquele homem de aparência humilde era dono de 1.050 hectares produtivos. Sabia que ele vendia colheitas para exportadoras internacionais. Sabia que ele nunca se gabava, nunca ostentava. Vivia simples porque escolhia isso. É novo? Perguntou Hélio, apontando para o SUV. É da Catarina. Presente de formatura. Hélio sorriu. Ela merece. Parabéns, senhorita. Obrigada, Hélio. Hélio se aproximou do carro, rodeou, observou os detalhes. Lindo e seguro. Isso foi o importante, disse Patrício. Que seja seguro. Hélio assentiu, olhou para Catarina. O pai da senhorita passou a semana toda procurando informação sobre carros, me perguntando que marcas eram mais confiáveis. Ele queria ter certeza de escolher bem. Catarina olhou para Patrício. Ele desviou o olhar para os campos. Só queria que fosse o certo. Catarina sentiu algo apertar na garganta dela. Não disse nada, não precisava. Hélio se despediu. Voltou para o galpão. Patrício e Catarina entraram na casa. Era simples, móveis funcionais, poucas decorações, mas limpa, organizada. Na sala havia fotografias nas paredes, uma família sorrindo, Patrício mais jovem, uma mulher linda de cabelo escuro e uma menina pequena, Catarina. Catarina parou na frente de uma das fotos.